tudo bem com vocês? Eu sou o professor Everton Thiago, professor de Biologia. Estou aqui para mais uma aula sobre os fungos. Você que não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva no canal para dar aquela força. E assim, eu vou fazer uma breve explicação sobre os fungos e depois vou mostrar para vocês um experimento de fermentação alcoólica realizada por fungos. Então assista o vídeo até o final para vocês verem o processo de fermentação, beleza? Bom, os fungos, normalmente eles são confundidos pelas pessoas como organismos não vivos. Por quê? Eles não possuem características tão chamativas como as plantas, por exemplo, ou como os animais que se mexem, as algas. Os fungos são seres vivos muito bem adaptados ao meio ambiente. São seres vivos de ambientes úmidos que têm característica de ser eucarionte. Para quem não lembra bem, um organismo eucarionte é um organismo que possui uma membrana que separa o núcleo da célula das outras organelas, ou seja, nos procariontes, que eram as bactérias, esse material genético ele ficava dentro do citoplasma. E aqui não, nos fungos nós temos células eucariontes, bem mais evoluídas e bem mais complexas. Bom, eles são heterotróficos. Isso significa que eles não produzem o seu próprio alimento. Eles precisam se alimentar de outras fontes. A alimentação deles é por absorção, ou seja, eles não fazem ingestão de partes de outros organismos. Eles lançam enzimas digestivas sobre o alimento que ele vai consumir e depois que essas enzimas elas fazem a sua atuação, eles absorvem através das hifas os nutrientes que lhes são necessários. Então, processo de alimentação heterotrófico, não produzem o seu alimento e eles fazem a absorção apenas dos nutrientes que lhes são necessários. Bom, esse processo de absorção está relacionado a essa característica deles serem decompositores. Os fungos eles fazem a decomposição da matéria orgânica que está na natureza. Por exemplo, eles decompõem restos de animais, restos de plantas, fezes, enfim, tudo aquilo que é matéria morta e está em decomposição, os fungos estão lá se alimentando dela e está fazendo esse processo. Bom, porém, alguns fungos eles não se alimentam apenas por decomposição, ou seja, eles não vão alimentar apenas da matéria morta. Eles podem ser parasitas também, ou seja, quando ele é um parasita, ele está se alimentando de um organismo vivo. Nesse caso, se forem nós, humanos ou em plantas, ele vai estar causando uma doença nesses outros seres vivos. Bom, os fungos eles podem ser ou seja, formados por uma única célula ou formado por muitas e muitas células mesmo. Bom, os principais exemplos de fungos. O mofo, que normalmente a gente encontra ele na parede ou em alguns alimentos que estão se degradando. Os bolores, principalmente encontrado em pães e bolos. E as leveduras, a mais conhecida é a levedura utilizada como fermento biológico para a produção de pães, produção de bebidas alcoólicas, ou seja, que faz a fermentação. Em relação às leveduras, eu vou fazer um experimento para vocês daqui a um pouquinho sobre as leveduras. E temos também um exemplo clássico de fungo, que são os cogumelos. O Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo unicelular. Ele é chamado como fermento biológico, né? E esse que nós vamos utilizar no nosso experimento daqui a um pouquinho. Bom, nós temos esse outro fungo aqui, olha pessoal. E ele está no processo de reprodução, os esporos dele. Bem pequenininho. Diferente esse, né? Esse daqui provavelmente já é mais conhecido por vocês. O bolor. Mas vocês podem observar que existem outras espécies também. Essa parte branca já é uma outra espécie de fungo. Aqui atrás já tem um de uma outra espécie também. Ou seja, só olhando por cima já conseguimos identificar 3 espécies diferentes. Aqui nós também conseguimos observar uma outra espécie na banana, fazendo o processo de decomposição da banana. E aqui também a gente conseguimos ver uma outra espécie, olha, de fungo que está crescendo aqui na banana.
Todos esses organismos aqui que eu estou mostrando para vocês, olha, são decompositores e eles fazem o ciclo da matéria, ou seja, essa matéria orgânica ela volta a ser inorgânica. E todo o processo de alimentação desses fungos é por absorção, ou seja, eles lançam uma enzima e depois fazem a absorção dos nutrientes. Interessantes sobre os fungos são os líquens, que são associações entre fungos e algas, para que eles possam, ou seja, eles vivem em simbiose, um dependendo do outro. Normalmente nós encontramos os líquens em assim, superfícies de árvores. Outra característica que nós não podemos deixar de falar sobre os fungos é a produção de antibióticos, onde nós temos um destaque aqui, o penicillium, que é o fungo que deu origem a uns primeiros antibióticos, ou seja, a penicilina. Só lembrando vocês aí, o antibiótico ele é um bactericida, ou seja, toda vez que nós temos uma infecção de garganta ou uma infecção em alguma parte e tomamos um antibiótico, é a partir da penicilina que esse antibiótico foi criado. E agora nós temos uma variedade muito maior de antibióticos, né? Só que assim, o primeiro foi feito a partir de fungos. E até hoje ele é muito utilizado no combate às doenças causadas por bactérias. E por último, vou falar aqui a importância ecológica dos fungos. Os fungos, como eu já havia citado, eles são fundamentais no processo de ciclo da matéria. Ou seja, para a matéria orgânica seja novamente transformada em matéria inorgânica, há necessidade do processo de decomposição dos fungos. Bom, os fungos também eles servem de alimento para diversos seres vivos dos ecossistemas, dando destaque para as formigas cortadeiras, que cultivam uma espécie de fungos para sua alimentação. E se a gente fosse falar aqui, nós iríamos falar sobre muitas outras características dos fungos, como por exemplo, ele é utilizado na alimentação humana, na fabricação de queijos e assim por diante. Mas agora o que eu vou mostrar para vocês é a utilização de um fungo na produção de pães. Beleza? Vamos lá comigo. O que eu tenho aqui? O material para a gente fazer o nosso experimento com o nosso fungo Saccharomyces cerevisiae, popularmente conhecido como fermento biológico. Aqui dentro do pacotinho, o fungo está desidratado e ele não está realizando nenhum processo metabólico. Normalmente, ele tem um prazo de validade, porque depois, se ele ficar muito tempo aqui dentro, ele pode não se desenvolver tão bem no ambiente como deveria. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos 3 garrafinhas, onde a gente vai colocar em 2 delas água a 40 graus Celsius e uma delas nós vamos colocar a água a 10 graus Celsius. Bom, pessoal, já coloquei a água aqui nas garrafinhas, mais ou menos assim uns 150 ml cada uma delas. Essas 2 primeiras têm água quente a 40 graus e essa aqui tem água a 10 graus. Então agora eu vou colocar um pouquinho do fungo. Mais ou menos a mesma quantidade em cada um deles. Beleza? Agora nós vamos colocar também o açúcar nessa primeira. E nessa segunda. Nessa terceira, desculpa. Agora nós vamos colocar as bexigas em cada uma delas. E vamos aguardar. E vamos ver o que vai dar, né? Eu vou dar só uma chacoalhadinha para poder dissolver o açúcar e também hidratar melhor o nosso fungo, né? E agora vamos aguardar. Ó, galera, uns 15 minutos depois que a gente fez o nosso experimento, nós já conseguimos observar os resultados. Observe essa primeira aqui, chega mais perto, por favor. Que o fungo
Olha o tanto que ele se desenvolveu aqui dentro. Lembrando vocês que aqui a água estava a 40 graus. Colocamos açúcar e o fermento biológico. Olha só como ele se desenvolveu. Nós temos aqui, ele cresceu, o metabolismo dele, e encheu a bexiga. Essa outra aqui também estava a 40 graus, só que nós não colocamos açúcar. Ou seja, não tinha alimento para os fungos crescerem. Tem os fungos e a água. Sem alimento eles não conseguem realizar o processo de fermentação. Aqui nós tínhamos a água a 10 graus. Colocamos o fermento, colocamos o açúcar, porém o fungo não desenvolveu. Não desenvolveu por quê? A uma temperatura de 10 graus não é um ambiente favorável para o desenvolvimento desse fungo. Bom, vamos tirar essas duas aqui do lado e vamos falar um pouquinho sobre esse processo de fermentação aqui. Essa fermentação ela é chamada de fermentação alcoólica. Por que fermentação alcoólica? Quando o fungo come o açúcar e faz o seu processo de fermentação, ele libera dois subprodutos da fermentação. Ele vai liberar álcool etílico, que fica aqui dentro da água, e vai liberar dióxido de carbono. Ou seja, isso daqui, olha, que encheu a bexiga, é o gás dióxido de carbono. Quando nós fazemos um pão, é esse gás aqui que faz a massa do pão crescer. E dentro da massa do pão vai ficar o álcool etílico. Porém, quando nós levamos ao forno e fazemos o processo e assamos, o que acontece? O álcool e o dióxido de carbono, ele evapora, ficando apenas o pão que nós consumimos. Ô galerinha, por enquanto é só. Eu agradeço aí quem assistiu o vídeo até o final. Compartilhe com seus amigos, ajude a divulgar o vídeo. E até uma próxima aí, beleza?